Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quinta-feira, 30 de julho de 2026. 17ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias. Palavra dirigida a Jeremias, da parte do Senhor: Levanta-te e vai à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minhas palavras. Fui à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando ao torno, quando o vaso que moldava com barro se avariava em suas mãos, ei-lo de novo a fazer com esse material um outro vaso, conforme melhor lhe parecesse aos olhos. Fez-se em minha palavra do Senhor: acaso não posso fazer convosco como este oleiro, casa de Israel? Diz o Senhor. Como é o barro na mão do oleiro, assim sois vós em minha mão, casa de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 145. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Bendize, minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida, cantarei ao meu Deus sem cessar. Não ponhais vossa fé nos que mandam, não há homem que possa salvar. Ao faltar-lhe o respiro ele volta para a terra de onde saiu, nesse dia seus planos perecem. É feliz todo homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó, e que põe no Senhor a esperança. O Senhor fez o céu e a terra, fez o mar e o que neles existe. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Abre-nos, ó Senhor, o coração, para ouvirmos a palavra de Jesus. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos: os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos apresenta imagens muito fortes e simples, que falam diretamente ao coração. O profeta Jeremias nos mostra Deus como oleiro e nós como o barro. Na cultura da época, o oleiro era uma figura comum, todos sabiam como ele trabalhava, moldando pacientemente o barro até que o vaso tomasse forma. Se o barro se quebrava ou não ficava bom, o oleiro não o jogava fora, mas recomeçava, dando-lhe nova forma. Assim é Deus conosco, mesmo quando falhamos, mesmo quando nossas escolhas nos afastam do caminho, Ele não nos descarta. Pelo contrário, nos refaz, nos molda novamente, porque somos obra de Suas mãos e Ele nunca desiste de nós. O Salmo reforça essa confiança: feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Naquele tempo, era comum confiar nos reis, nos poderosos, nos chefes militares. Mas o salmista lembra que esses homens são frágeis, mortais, e seus planos perecem. Só Deus é firme, eterno, Criador do céu e da terra. É Ele quem sustenta nossa vida. Quantas vezes também nós colocamos nossa confiança em coisas passageiras, dinheiro, status, pessoas influentes, e esquecemos que somente Deus é rocha segura. O Salmo nos convida a reorientar nossa esperança, não nos homens, mas no Senhor. No Evangelho, Jesus fala da rede lançada ao mar. Para os ouvintes de sua época, pescadores e gente simples da Galileia, essa imagem era muito clara. A rede recolhia todo tipo de peixe, bons e ruins. Depois, vinha a separação. Jesus explica que assim será no fim dos tempos: haverá discernimento, haverá justiça. Essa parábola nos lembra que o reino de Deus é inclusivo, acolhe a todos, mas também exige responsabilidade. Não basta estar na rede, é preciso viver de acordo com a vontade de Deus.
O julgamento final não é uma ameaça, mas um chamado à conversão. Hoje é o tempo de escolher ser peixe bom, de deixar-se moldar pelo oleiro, de confiar no Senhor. Percebam como as três leituras se unem. Jeremias nos mostra que Deus nos molda, o Salmo nos ensina a confiar em Ele, e o Evangelho nos alerta para a responsabilidade de nossas escolhas. Deus nos dá sempre novas oportunidades, mas espera de nós uma resposta. Ele não nos força, mas nos chama. E esse chamado é urgente, porque a vida passa, e não sabemos o dia nem a hora. No tempo litúrgico em que estamos, o tempo comum, a Igreja nos convida a viver o cotidiano com fé. Não é um tempo de grandes festas, mas é o tempo da perseverança, da fidelidade no dia a dia. É nesse tempo que somos moldados, como o barro nas mãos do oleiro. É nesse tempo que aprendemos a confiar, como o salmista. É nesse tempo que escolhemos ser peixes bons, como no Evangelho. Que esta palavra toque nossos corações e nos ajude a perceber que Deus nunca desiste de nós. Ele nos refaz, nos sustenta e nos chama. Cabe a nós abrir o coração, deixar-nos moldar e viver como discípulos do Reino. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, oleiro divino, que molda as nossas vidas com paciência e amor, nós nos colocamos em Tuas mãos como barro dócil. Muitas vezes nos quebramos, falhamos e nos afastamos de Ti, mas Tu nunca nos rejeitas. Tu nos refazes, nos dás nova forma e nos conduzes novamente ao caminho da vida. Dá-nos a humildade de reconhecer que dependemos de Ti e a coragem de deixar-nos transformar pelo Teu Espírito. Ensina-nos, Senhor, a confiar somente em Ti. O salmista nos recorda que os planos dos homens são passageiros, mas Tu és eterno, Criador do céu e da terra. Que não coloquemos nossa esperança em forças humanas ou em bens que se desfazem, mas que sejamos felizes por apoiar nossa vida no Deus de Jacó, fonte de toda segurança e paz. Jesus, Mestre e Senhor, Tu nos falaste da rede lançada ao mar, que recolhe peixes bons e ruins. Ajuda-nos a viver como peixes bons, escolhendo cada dia o caminho da justiça, da verdade e do amor. Que não nos contentemos apenas em estar na rede, mas que sejamos discípulos autênticos, que dão frutos e testemunham o reino. Livra-nos da indiferença e da tibieza, e desperta em nós o desejo sincero de conversão. No tempo comum em que caminhamos, dá-nos perseverança no cotidiano, fidelidade nas pequenas coisas e alegria em servir. Que possamos tirar do tesouro da fé coisas novas e velhas, como o pai de família da parábola, e assim enriquecer nossa vida e a vida dos irmãos. Senhor, molda-nos, sustenta-nos e guia-nos. Que esta palavra se torne vida em nós e nos conduza à plenitude do Teu reino. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.